Bom, gente, vamos lá. Aqui então, o princípio da legalidade. Estava até vendo nesse caderno aqui, estava fora. Eu coloquei aqui no meu caderno original, tá? Eu não entendi por que não está aqui, tá? Mas estou colocando aqui, já vou pedir para subir lá, a coordenação subir para vocês, porque já tinha sido relatado que estava faltando a legalidade. Eu coloquei para a coordenação, mandei subir, mas parece que agora fui abrir aqui para dar aula e está faltando, tá? Então, o princípio da legalidade, vocês conhecem aí de Conhece bem. O registro público tem por fim declarar, constituir, modificar, conservar, extinguir direitos, dando-lhes publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Notários e registradores devem observar os princípios da legalidade, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos. Então, assim, vocês percebem aqui o que nós temos aqui? A legalidade. Gente, toda função notarial registral, ela é baseada no princípio da legalidade, tá bom? Toda, 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 toda. Nós somos norteados é, não só por princípios, norteados por base principiológica, mas base legal. Legal, e aqui legal, guarde isso, o princípio da legalidade para a atividade notarial registral o princípio da legalidade é, é lato sensu, né? Não é legalidade estrita sempre. Então, é legalidade. Você tem momentos que você segue legalidade estrita, tem momentos que você, dentro da legalidade, você vai estar avaliando legalidade estrita e, ao mesmo tempo, legalidade lato sensu. Por quê? Porque você tem que fazer cumprimento. Por exemplo, quando a gente fala em direitos reais ele é números clausos, ele só pode ocorrer por lei, tem que estar previsto em lei o princípio da tipicidade. Ele é típico. Direito real, ele é típico. E só esse direito real típico pode ter ingresso no RI. Quem é que vai ter que analisar isso? Quem vai avaliar isso é o registrador. O registrador vai deixar ingressar ou não. O notário já vai fazer um trabalho cautelar, preventivo. Lavratura de formalização de vontade jurídica das partes já vai ter que se analisar se aquele direito real ele é típico ou não, ou aquele direito que está se pedindo para que seja formalizado, ele é possível ou não dentro do negócio jurídico. Mas aí, o registrador, ele vai verificar isso. Se para aquele ato há necessidade de legalidade estrita, ou se para aquele ato há necessidade de legalidade lato sensu. Por que lato sensu, professor? Porque, de repente, não tem lei específica sobre aquele ato, mas há provimento, há resolução, há decreto, tá? Há outras fontes normativas que disciplinam aquele entender, aquele agir do delegatário. Então, por exemplo, provimentos. É o que norteia hoje a atividade notarial como um todo, porque é ela que vai fazer o quê? Ela que vai regulamentar toda a atividade notarial registral. Toda ela é regulamentada por provimentos, uma boa parte. E ela é emanada de quem? Ela é emanada do nosso regulador, do Poder Judiciário, do nosso fiscalizador, Poder Judiciário, tá? É de lá que emanam o que? Os provimentos. Agora, muito mais uniformes, porque tem uma atuação muito mais presente e constante do CNJ. A emenda constitucional 45, que trouxe o papel do CNJ, e esse papel cada vez tem sido mais fortalecido e mais presente na uniformização da atividade notarial registral, o que está fortalecendo demais a atividade também. Está mostrando efetivamente o seu papel. O CNJ está podendo, através de atos, muitas vezes, atos normativos, infralegais, espraiar, espraiar atribuições, responsabilidades, que já tem muitas vezes autorização permissiva legal, mas que não está efetivamente, não estava efetivamente regulamentado, ou que não há permissivo legal, mas que também não há vedação legal. Se não há vedação legal, a norma infraconstitucional pode, nesse poder que o judiciário tem
de normatizar, de outorgar, normatizar, regular. Está mais na regulação, porque todo órgão regulador tem poder de normatização aos seus regulados, que é o que acontece. Hoje, efetivamente, quando você analisa o papel do CNJ na inovação normativa, o papel do CNJ na inovação normativa, ligada à atividade notarial registral, o que nós temos, na verdade? Nós temos um órgão regulador da atividade notarial registral como um todo, no Brasil, normatizando, exercendo uma das suas funções normatizadora para a atividade. Seja ela normatizadora regulatória, regulatória da atividade, seja ela regulamentando uma lei, pormenorizando uma lei. Tá? Porque é isso, por exemplo, a lei de mediação, 13.140, em um artigo 42, trouxe lá que a atividade notarial registral pode atuar na mediação. Só isso. Só isso. Ele lá regulamentou tudo. Quem é o conciliador judicial, conciliador extrajudicial, acabou. Disposições gerais. Essa lei se aplica à atividade notarial registral no que couber, ou seja, né, no âmbito de suas competências. Olha aí que legal. Pronto. O que ela fez? Ela autorizou toda a atividade notarial registral a atuar. Inclusive, havia naquela época, inclusive no âmbito do CNJ, uma negativa de realização de mediação e conciliação, porque foi provocado em São Paulo. São Paulo foi o primeiro a dar o start, né? O desembargador Renato Nalini, na época, era o corregedor, e ele, então, com uma atuação bem proativa, né? E entendendo bem o Instituto da Mediação e da Conciliação, entendendo que o tabelião já fazia, o tabelião registrador, os delegatários já faziam isso por sua natureza, que era mediar e conciliar conflito o tempo todo, verificando essa capilaridade das serventias e a possibilidade de prestação de serviço, de conciliação, resolução de conflito na ponta, para diminuir esse congestionamento de ações chegando no judiciário, o desembargador, então, lá, claro, através de estudos, promulgou um provimento autorizando as serventias de São Paulo a realizarem mediação e conciliação. Isso criou um problema. Algumas entidades se levantaram contra isso, salvo engano, a OAB e tudo, e foram reclamar a inconstitucionalidade disso, levaram essa reclamação ao CNJ, dizendo que o São Paulo, a Corregedoria não poderia ter feito isso, extrapolou o seu poder, aquela coisa toda e tal, e o CNJ se posicionou nesse sentido, realmente, suspende, não pode ter e tal. E isso, salvo engano, foi em 2013 para 2014, por aí. Aí, em 2015, vem a lei, a 13.140. E aí a lei já trouxe o quê? Pode. Aí sim. Aí, né, a partir daí, então, percebeu-se que São Paulo estava certo, né? A visão inovadora e proativa do desembargador Renato Nalini efetivamente estava no caminho certo. E a lei, então, trouxe de forma genérica. E aí cabe a quem regular isso, fazer toda a normatização, criação, como é que vai ser? O CNJ. O CNJ, então, o que ele fez? Trouxe uma forma híbrida. Como a lei não disse como tinha que ser, veio uma forma híbrida. Híbrida. Como assim, professor? Existe o mediador judicial e o mediador e conciliador judicial e extrajudicial. Nós estamos no meio, nós somos uma forma híbrida, tal como é a nossa atividade, entendeu? Ou seja, o CNJ trouxe as obrigatoriedades dos requisitos do judicial, mas para atuar no extrajudicial. A atuação é no extrajudicial.
Mas todos os requisitos de cumprimento é do judicial. Misturou, houve uma mistura. Trabalhando o quê? A questão mesmo da segurança jurídica. Então, quando você estudar mediação e conciliação, você vai ver que os aspectos são diferentes de você estudar mediador ou conciliador extrajudicial. Ele tem todo um regime jurídico específico. É assim, ó. Regime jurídico do mediador e conciliador extrajudicial é um. O regime jurídico do mediador e do conciliador judicial é outro. Regime jurídico do mediador e do conciliador notário e registrador, ou seja, do delegatário, das serventias, atuando nas serventias extrajudiciais, é outro regime jurídico. É outro regime jurídico. É mesmo, professor? É outro regime jurídico. Tá? São peculiaridades, mas eu vou entrar na aula certa. Quando eu falar de mediação e conciliação, vou entrar na aula certa e vou falar sobre isso. Tá bom? Fechado? Mas, percebam, o CNJ normatizou, como um órgão regulador, normatizou, então, essa possibilidade que a lei trouxe de fazer mediação e conciliação juntando características extrajudiciais e características judiciais. Casando. Colocou algumas coisas lá que efetivamente eu não concordo. Não concordo. Por exemplo, limita, olha aí, vou dar uma. Limita a quantidade de conciliador dentro do cartório. O cartório só pode ter 5 conciliador, 5 escreventes. Primeiro que, gente, escrevente. Conciliador e mediador é conciliador e mediador. Entendeu? Mas só que casou os dois. Esse casamento aqui, eu não é, perceba, não, ele é meio que não tem lógica. Tá? O escrevente é o escrevente. O escrevente está ali para escritura, para praticar atos. Mediador e conciliador tem uma outra função dentro da atividade notarial registral. Ele tem uma outra função ali como mediador. Ele tem que usar técnicas de mediação, conciliação. Ele tem um preparo diferente. Não pode pegar o escrevente? Pode. Poderia pegar o escrevente e, sim, dar capacitação, dar tudo para ele se tornar mediador e conciliador. Ok. Só que você vai ter que tirar ele da atividade de escrevente. Você vai ter que colocar ele fazendo essa atividade. Ou então, pode aproveitar? Pode. O problema é, por que eu limitei a 5 escreventes? Por que um cartório só teria 5 mediadores? Isso deveria ser proporcional à quantidade, ao tamanho da serventia. Se, na verdade, a mens legis da própria mediação, o Instituto Mediação e Conciliação é resolver conflitos, por que eu limito a quantidade de profissionais para atuarem nessa área dentro de um cartório? Eu não poderia ter 6. Por que eu não poderia ter 10 mediadores e conciliadores se for um cartório grande de capital? Que poderia, inclusive, absorver toda a demanda que vai para o Sejusc. Reflexão. Mas a gente vai levar isso para a próxima aula. Tá? Beleza? Então, princípio da legalidade. Então, o registrador, o notário, o delegatário vai atuar conforme o princípio da legalidade, ok? Beleza? Então, se cair na tua prova, você tem que tomar esse cuidado. Por quê? Porque esse princípio da legalidade que rege a atividade notarial registral, ela é uma legalidade normativa. E legalidade normativa nós chamamos de legalidade lato sensu, e não legalidade estrito sensu. Mas você vai ter atos que precisam ser qualificados com a legalidade estrito sensu. Não pode ser, por exemplo, não pode aparecer um direito real lá criado por provimento. Não pode aparecer lá uma qualificação de direito real, né, criado por uma resolução. Claro que não vai acontecer, mas assim, claro que na hora que você estiver qualificando, você está olhando para a lei, estrito sensu, para os direitos reais, mas você vai estar olhando para o provimento, para, de repente, o teu procedimento operacional padrão de qualificação, teu POP, né? POP, nomenclatura empresarial, que a gente utiliza dentro do cartório, né? Eu, pelo menos, utilizo aqui. Qualificação. Pelo princípio da legalidade, o registrador e o tabelião são obrigados a verificar se o título apresentado ou lavrado está de acordo com a lei. Não é função de chancela automática. É exercício de controle jurídico, técnico e normativo.
Aplicação prática aqui. Deve qualificar se o registro está de acordo com o ordenamento jurídico, partes capazes, objeto é lícito, a forma é adequada, tá? Objeto é lícito ou não defeso em lei, a forma ela é possível, ela é determinada, determinável, ou seja, adequada, as cláusulas são permitidas, recusa de registro de cláusula atípica ou omissão de cláusula, tá bom? No tabelionato de notas, o tabelião deve recusar a lavratura de escritura que contraria a lei. Venda de bem de menor. Venda de bem de menor. Venda de bem do menor. Você até botar aqui do menor para não achar que a gente está chamando o menor aqui de menor, né? Venda de bem do menor. Vou botar do aqui para o pessoal não achar que a gente está colocando, chamando o menor de menor, né? Então o pessoal, rapaz, coisa de menor. E o de menor? Né? Então, venda de bem do menor, sem autorização judicial ou cláusulas abusivas em doações. Tá? Então, por exemplo, a pessoa está querendo doar lá, desrespeitando a legítima, gente. Num testamento cerrado, ok. Num testamento cerrado, ok. Uma doação com documento particular, ok. Mas numa doação com instrumento público, escritura pública, você ter doação que viola a legítima, uma doação inoficiosa, isso aí faltou o quê? Faltou a verificação cautelosa do tabelião. O tabelião atua para explicar isso, ele vai orientar a parte. O senhor não pode doar mais de 50% do seu patrimônio, porque 50% protege a legítima. A menos que, e aí sim, você tem lá a antecipação, né? Feita a antecipação da legítima, né? E aí que vai ser levado à colação posteriormente, pode ser dispensado ou não, e aí tem um caso lá, mas ele vai ter que verificar naquele momento, tá? Então, venda de imóvel de um menor. Gente, não pode, sem autorização judicial, não pode, tá? E aí tem que ser verificado isso. Passou pela escritura, vai chegar no RI, algum lugar tem que ser bloqueado, tá bom? Em tese vai ser lá no tabelião. Em tese no tabelião ele já vai conseguir frear isso aí. Tá? Registro de contrato de alienação fiduciária de bens móveis, exige verificação de cláusulas obrigatórias, domínio resolúvel. Tá especificado domínio resolúvel. Agora, para alienação fiduciária de bens móveis, tem a cláusula lá a cláusula de consolidação ou consolidação extrajudicial da propriedade, tá? A possibilidade de ser feita extrajudicialmente a consolidação da propriedade, tá? Então isso também agora tem que ter cláusula, para para poder se fazer a consolidação da propriedade, todo o procedimento de consolidação da propriedade pelo RTD de bem móvel e a busca e apreensão. Então tem que ter uma cláusula autorizando, para ter conhecimento das partes, uma cláusula autorizativa para que o procedimento seja feito na via extrajudicial. Beleza? Domínio resolúvel, vencimento, valor. Ao registrar atos de pessoa jurídica envolvendo imóveis, as cláusulas com repercussão geral ou oficial devem verificar se são juridicamente admissíveis sob pena de nulidade. Então, isso tudo é princípio da legalidade. Tá? E o princípio da legalidade, ele, para a atividade notarial registral, ele funciona como, gente? Como é que ele funciona para a atividade notarial registral? Como o princípio da legalidade da administração pública. Por quê? O registrador só pode praticar ato que tenha previsão legal. Então, não é aquele direito, o princípio da legalidade do direito constitucional. No direito constitucional, o princípio da legalidade diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Ok, isso é para o usuário. Agora, para o delegatário,
só pode fazer o que tem previsão legal, tal como o agente da administração pública, tá bom? Só pode fazer se houver autorização legal para isso. O registrador de tabelião não pode praticar atos não previstos em lei. Tem que ter autorização legal para fazer. O princípio da legalidade é eixo central da atuação do agente público, delegado, né, o notário registrador. Qualificação é dever jurídico funcional, sob pena de infração disciplinar. E o lançamento e o recolhimento de tributos incidentes sobre o ato devem seguir a legislação aplicável à natureza do tributo, TBI, TCMD, tá? Inclusive, você vai verificar que, olha só como é que é isso aqui. A lei 7433, a lei 7433, que é a lei de escritura pública, diz que o tabelião tem que verificar, receber e verificar, ou seja, entra na qualificação, no momento da escritura, o pagamento, a comprovação do pagamento do ITBI. Escritura pública de compra e venda. Numa escritura pública de compra e venda, tem que comprovar, pela 7433, o adquirente ou alienante tem que comprovar o pagamento do ITBI. Gente, mas aí a lei tributária diz que o ITBI só é devido no momento da transferência. O fato gerador só ocorre no momento da transferência do imóvel. Só que aí o tabelião tem uma lei específica, especialidade, tá? A 7433, o dever funcional dele é aquele dali, e ele tem que cumprir a legalidade. Legal? A parte não concorda com isso, aí ela vai poder solicitar suscitação de dúvida ou entrar com uma ação judicial, tá? Ela pode fazer as reclamações devidas sobre aquela exigência, tá bom? Ao oficial de registro incumbe o controle da legalidade do título apresentado, inclusive quanto à regularidade dos requisitos legais e fiscais. O exercício da atividade notarial registral exige observância estrita aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, tá? Então, o registro de título translativo é indispensável para a eficácia do negócio jurídico perante terceiro, aplicável somente se o título for juridicamente válido. E nós temos aqui legalidade formal e a qualificação técnica, né? Tipo de legalidade formal, tipo de legalidade material, né? Feito aqui. Se verifica, o que se verifica na legalidade formal? Se o título está completo, assinado, tal, qualificação formal. E material, se há legalidade no conteúdo. Quem é que faz, vamos de novo repisar isso aqui, quem faz legalidade, quem faz análise de legalidade formal, apenas formal, RTD e protesto. Quem faz análise de legalidade formal e material, os demais, todos os demais, SCPN, RI, notas, RCPJ, tá bom? Ok? Bom, o registrador deve registrar tudo o que for apresentado? Não, deve qualificar conforme a lei. O tabelião deve lavrar escritura de venda de imóvel sem matrícula? Não, a legalidade exige verificação de documentação completa. É possível registrar cláusula de uso exclusivo perpétuo? Não, fere a tipicidade, tá? Não tem tipo para isso. E é também a legalidade. O RTD pode registrar contrato sem cláusula de vencimento na fidúcia? Não, faltará requisito legal da alienação fiduciária, ok? Então aqui começa os exercícios. Gente, 51 minutos. Beijo no coração de vocês. Continue firme nos estudos, tá bom? Vamos que vamos.